Sim, pessoal, fazer podcast pode ser um verdadeiro terror. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre o podcast Monolith, filme de terror australiano dirigido pelo Mark Vesely. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha só que situação curiosa, pessoal. Às vezes a gente se depara com os filmes e eu acho que, quando a gente tá viciado nessa fórmula de lançamento por semana, de expectativa, onde a gente sabe qual filme vai sair em qual semana, em qual período do mês, o jogo pode ficar um pouquinho previsível, mas de vez em quando a gente se depara com o filme aleatoriamente e eu acho que esse é o mais próximo que a gente pode ter hoje, na era do streaming, na era do imediatismo, aquela experiência da locadora física, de verdade, não do Jack Sparrow, de você entrar numa locadora, ver lá os DVDs, as fitas e de repente se interessar por um filme pela premissa, pela arte da capa, pelo elenco envolvido. Foi o caso pra mim com esse Monolith, que chegou no Brasil como um podcast. É mais um exemplo de estar fuçando pelo Letterboxd e ver esse filme e ver a premissa dele, que é muito boa. Ele é um filme de 2022, que só tá chegando comercialmente no Brasil agora pelo catálogo do Max, com o título de O Podcast. E ele é uma produção praticamente independente lá do sul da Austrália, de uma forma que costuma acontecer com alguns festivais nos Estados Unidos, que eu acho o máximo, eu adoraria participar disso, que são os laboratórios financiados e incentivados por algum festival. E no caso, a gente tem a Corporação de Cinema do Sul da Austrália e também o Festival de Cinema de Adelaide, que bancaram a produção desse filme aqui, que foi de um valor inferior a 500 mil dólares australianos, que esse valor convertido é tipo uns 300 mil dólares, então é um filme a preço de banana, é um nada, é um troco de pinga o orçamento desse filme aqui. Tudo isso desenvolvido com várias pessoas, eu imagino que deva ser uma espécie de concurso, sabe? Você deve vir com uma ideia, montar uma equipe, fazer a sua apresentação, e aí, se ela agradar os jurados, o pessoal da equipe, você ganha o investimento e faz o seu filme. E o podcast, ele vem desse cineasta chamado Matt Vesely, acho que é o primeiro grande filme dele, depois de uma carreira de curtas, de outros trabalhos online, com o roteiro da Lucy Campbell e principalmente a atriz Lily Sullivan, a australiana que estourou nos Estados Unidos ano passado com A Morte do Demônio, A Ascensão. Ela faz a única sobrevivente daquele filme, uma grande atriz, uma grande personagem. Pra mim, ela é uma mistura da Jessica Chastain com a Eva Green num único ser humano. E o podcast é um filme numa locação só, com uma única atriz que aparece em cena, o restante é tudo um trabalho vocal, e eu fiquei bem interessada nesse filme, porque, envolve alienígenas, envolve mistério, envolve podcasts, e aí eu finalmente sentei pra ver o filme no Max, e certamente, ainda que seja um filme que não atinge todo o potencial da ideia, como um experimento, como um filme independente, assim, feito com tão pouco, com recursos tão limitados, eu acho que ele é um cartão de visita bem competente para esse Matt Vesely. A história do filme segue uma jornalista de podcast, vivida por Lily Sullivan. Buscando uma nova pauta para o seu podcast de mistério, ela começa a investigar a história misteriosa de um objeto descrito como um tijolo preto que aparece em diferentes locações e famílias ao redor do mundo e que pode ter uma conexão alienígena. Esse é o tipo de pitch que funciona imediatamente. Podcaster investiga Alien. Show! É isso, você tá vendido, não precisa de mais nada assim. E quando o podcast começa, você tem um estabelecimento de personagem, de locação, de atmosfera que eu considero bem competente. A Lily Sullivan é uma jornalista que, assim como o Daniel Craig nos Homens Não Amam as Mulheres, ela sai de uma posição mais elevada porque alguma matéria dela não deu certo, teve um problema com as fontes, e agora ela tá meio que empacada nessa posição, tendo que trabalhar para um podcast de mistério, que ela considera completamente imbecil. Mas quando ela recebe esse e-mail anônimo falando sobre um número de telefone e um tijolo preto, ela começa a ir atrás dessa história, começa a seguir pistas, falar com várias pessoas, e basicamente você tem esse MacGuffin, que é um tijolo preto, que parece que gera visões, uma sensação diferente em todo mundo que tem esse objeto, e quando ela faz o primeiro episódio, instantaneamente uma sensação começa a viralizar, milhares de views e várias outras pessoas começam a entrar em contato com a entrevistadora, ela não tem nome no filme, é só The Interviewer, para falar que isso também acontece com elas. Então, é uma boa narrativa de mistério, eu acho que tem
uma vibe um pouco do A Chegada do Denis Villeneuve, é certamente uma inspiração, porque você tem alguns inserts que às vezes parecem flashbacks, mas que são flash forwards, tem uma brincadeira com o tempo na forma como o Matt Vizek visualiza alguns dos depoimentos, porque a câmera nunca sai da Lily Sullivan, da casa dela, da linda casa com janela exposta, assim, um baita cenário que eles conseguiram. Então, às vezes, quando você vai ouvindo os relatos de pessoas que ela está entrevistando, você adota uma câmera subjetiva, que é quase como se você estivesse vendo o que a Lily Sullivan está imaginando. Então, você vai andando por um corredor, você vai andando por um banheiro, você vai vendo algo no espelho, e algumas desses depoimentos, né, eu acho que no melhor estilo, tem uma série da Apple TV Plus que é muito boa também, que chama Calls, que é toda sobre ligações de telefone, né, com um teor de terror, assim. Essas cenas te deixam bem tensos, te deixam bem intrigados. Então, acho que por uma hora e 10 de filme, você tá bem ligado no mistério, você quer entender o que tá acontecendo. A Lily Sullivan, como única atriz que tá na câmera, faz um ótimo trabalho. Essa menina é muito carismática, eu já tinha gostado muito dela na Morte do Demônio e Ascensão, mas aqui você vê que ela tem uma nuance, uma presença, uma capacidade de te manter intrigado e indo pra frente com a história, que é muito difícil, sabe? Pra uma atriz segurar um filme inteiro sozinho, ele é um filme de 1h35, é uma baita tarefa e eu acho que ela manda muito bem. Eu não vejo a hora de Hollywood começar a pegar mais papéis para Lily Sullivan, porque eu acho que ela pode arrebentar. O meu problema com o podcast, né, eu acho que ele é um filme bem fotografado, bem dirigido, o design de som é fabuloso, especialmente nessas cenas que envolvem depoimentos. É assim, né? Tá falando de aliens, tá falando de algo de conspiração, você começa a ver várias pistas que levam até os anos 80, que sugerem uma espécie de invasão, alguma coisa ruim chegando, mas você não sabe como terminar o filme. O filme, ele chega num ponto bem interessante que amarra a história da Lily Sullivan com uma das pessoas que ela entrevistou no começo, mas aí ele deixa tudo no ar. Ele deixa tudo no ar de uma forma que eu acho muito vaga, muito decepcionante. E eu até entendo que é um filme com orçamento minúsculo, não tem como você, né, ir tão pra frente assim, mas pessoalmente falando aqui, né, isso pode ser diferente para várias pessoas, é um filme que eu senti falta de alguma resolução, de alguma resposta, porque o filme termina de uma forma bem preguiçosa, na minha opinião. Ele bebe um pouco da fonte de outro filme que tem esse tema, que é o Aniquilação, do Alex Garland com a Natalie Portman. O clímax do filme lembra bastante algumas ideias do Aniquilação, mas eu não posso deixar de negar que eu fiquei um pouco frustrado com o final, com a resolução, porque é aquilo, né? O seu mistério só é tão bom, né? A sua construção só pode chegar até certo ponto antes de você revelar o que tá por trás da porta. E no caso do podcast, você vai chegar bem longe disso, sabe? É muito mais sobre a sugestão e sobre a atmosfera. Mas eu acho que nesse sentido, a direção do Vizek, o roteiro da Lucy Campbell, a forma como ele é estruturado e resgata coisas do começo do filme, como ele monta, né, um pano de fundo para a protagonista, eu acho que ele é interessante e promissor. Eu acho que Matt Vizek, Lucy Campbell e principalmente Lily Sullivan, com mais grana, com mais gente por trás, eu acho que é um potencial bem interessante. Para o podcast, eu dou uma nota 6. O filme está disponível no catálogo do Max, pessoal, então dê uma conferida, comentem depois o que vocês acharam e também se vocês curtem ouvir esses podcasts de mistério. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.